Consumir pornografia encolhe o seu cérebro. E isso não é piada, isso é já uma verdade. Deixa eu te mostrar de onde eu tirei isso. Estou olhando para baixo porque estou olhando no meu caderno onde está o roteiro. A fonte de onde eu tirei isso é um livro em inglês, eu não achei ele em português, chamado Your Brain on Porn, ou seja, Seu Cérebro na Pornografia. Esse livro basicamente é um cientista, o autor é um cientista, que ele estudou algumas meta-análises. O que são meta-análises? Uma meta-análise é quando, por exemplo, digamos que tem um grupo de cientistas aqui, e esse grupo de cientistas ele quer estudar alguma coisa. E esse grupo de cientistas ele vai lá e estuda pornografia. Eles fazem um estudo, eles criam um modelo de estudo, aquele estudo tem que ser aprovado pela Federação da Ciência, e esse estudo ele tem que gerar algum resultado. Eles pegam o estudo que eles montaram, eles pegam o resultado que eles encontraram e montam de forma resumida em um artigo que vai de novo passar ali pela federação, pela revista científica, para os outros cientistas avaliarem se aquele estudo realmente é relevante, se os cientistas usaram métodos científicos de verdade, se não é invenção da cabeça de ninguém, se não teve falsificação nem nada. E aí aquilo ali sendo aprovado é publicado como um artigo. Aí digamos que outro grupo vai lá e faz a mesma coisa, estuda o mesmo tema, uma abordagem diferente, ou a mesma abordagem para ver se o outro fez alguma coisa que não era falsa, ele vai lá e tenta replicar para ver se ele vai encontrar o mesmo resultado, porque se ele faz a mesma coisa que o outro disse que fez e o resultado sai diferente, logo aquele resultado estava falsificado. Então a gente tem vários cientistas e grupos de cientistas fazendo experimentos para estudar um assunto. E esses experimentos, quando encontram resultados relevantes e é comprovado que não foi falsificado, esses estudos eles são publicados em artigos. Então, quando tem muitos artigos publicados numa mesma área, a gente vê o quê? Um outro grupo de cientistas de uma outra, sei lá o quê, de uma outra faculdade, universidade, eles vão olhar todos os artigos que tem daquele tema e aí eles vão atrás de alguma informação e aí eles vão olhar todos os artigos daquele tema e eles vão fazer uma meta-análise. Por quê? Porque o artigo ele é uma análise de alguma coisa. Uma meta-análise é uma análise da análise. Então, digamos que eles vão juntar 50 artigos, ou seja, 50 experimentos diferentes que vários cientistas fizeram sobre aquele assunto, e eles vão estudar todos aqueles artigos para ver o que faz sentido, quais dados são consistentes, o que tem coerência, o que eles acham que não foi muito aplicado, viu? Ou aquilo que eles acham que, apesar de ser aprovado, não é muito robusto o dado. Por exemplo, o artigo pesquisou o efeito daquilo ali com 5.000 pessoas e o outro pesquisou com 3 caras. Muito provavelmente aquele artigo com 3 pessoas é descartado e aquele artigo com 5.000 pessoas ele é mais fidedigno, porque ele tem dados mais robustos, mais profundos, porque aquela universidade tinha mais dinheiro para fazer. Então uma meta-análise é isso. É um estudo sobre vários artigos, que são vários experimentos que os cientistas fizeram e encontraram vários resultados, e a meta-análise vai olhar tudo aquilo ali para ver o que condiz, se um não está desmentindo o outro, e para ver qual que é a verdade que foi realmente encontrada, para explanar qual que é o resultado sobre aquele assunto específico. Então, esse cara, esse autor desse livro, ele estudou algumas meta-análises, que são análises compilando os resultados, investigando dezenas de artigos. Ou seja, foram muitos experimentos que foram feitos em cima do assunto da pornografia e do que a pornografia causa no cérebro e causa nas pessoas. E aí esses estudos foram estudados nas meta-análises e esse autor ele estudou essas meta-análises e também se aprofundou em alguns dos artigos que foram vistos por essas meta-análises para poder escrever esse livro explicando de forma mais assim, num linguajar simples, o que queria dizer, qual foi os achados encontrados e o que realmente causa a pornografia no seu cérebro. Então essa foi a fonte que eu estudei, tá? Então a pornografia encolhe o seu cérebro, eu estou me baseando nisso. Então são dezenas e dezenas de artigos científicos que foram estudados nas meta-análises e esse autor do livro que eu estou lendo, ele pegou essas meta-análises para se basear naquilo que ele está falando. Agora, qual que foi o achado real? Foi achado, na verdade, agora eu vou falar
pouco mais ciência aqui para você entender, porque eu falo, cara, encode seu cérebro, eu não posso afirmar isso me baseando em espiritualidade. Eu tenho que me basear em ciência porque eu tô falando do corpo humano, do cérebro. Então vamos lá. Qual que foi o achado real desses artigos? São 2 artigos principais e eles acharam coisas opostas, porém não opostas. Um artigo achou que naquelas pessoas estudadas, aqueles que possuíam vício em pornografia, ou seja, problema de uso de pornografia, PPU, se eu não me engano, problema de pornography use, alguma coisa assim. Problema de uso de pornografia, que é o termo científico ali do viciado em pornografia. Aquela pessoa que ela consome muitas horas. Eles acharam, através de ressonância magnética e outra coisa lá, que uma certa área do cérebro estava atrofiada, ou seja, menor. Tinha uma área do cérebro, naquelas pessoas viciadas em pornografia, que era menor do que comparado ao cérebro daqueles que não eram viciados em pornografia. Porém, teve um outro estudo que achou uma outra área do cérebro que estava maior naqueles viciados em pornografia, comparado àqueles que não eram viciados em pornografia. Então são 2 achados contraditórios. Um diz que os viciados têm o cérebro maior e outro diz que o viciado tem o cérebro menor. Na verdade, um está dizendo que uma parte do cérebro está menor e o outro disse que outra parte do cérebro estava maior. Agora, que partes são essas, Rogério? Aí que a gente entra no que foi o achado. A parte dos que estavam menor era claramente relacionada ao controle de impulsos, o que faz muito sentido. Então, aqueles viciados em pornografia tinham uma parte do cérebro relacionada ao controle de impulsos, ou seja, se controlar, ter autocontrole sobre um desejo. A parte das pessoas do cérebro era menor. E a parte das pessoas do cérebro que era maior, Rogério, daquele outro estudo, o que eles acharam? Era a parte do cérebro que respondia a pistas sexuais como gatilhos de recompensa. Ou seja, digamos, você faz um experimento, você vai entregar dinheiro para as pessoas. Dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Uma área do cérebro, quando você mostra ali que a pessoa vai ganhar dinheiro, mostra o dinheiro para ela, uma área do cérebro relacionada a detectar pistas de que uma recompensa se aproxima e, junto com isso, detectei uma pista de que uma recompensa se aproxima. A reação no meu cérebro é liberar dopamina, que é a moléculazinha que vai gerar motivação para você ir atrás daquela recompensa. Para você ir atrás daquela recompensa. Talvez tu tenha que fazer alguma coisa no estudo para poder ganhar o dinheiro que o pesquisador está te mostrando. Então, é isso daí que funciona. Agora, você mostra uma pista sexual, uma pista de sexo. O que é uma pista de sexo, Rogério? É, por exemplo, uma silhueta de uma mulher, ou a foto de uma mulher pelada, alguma coisa do tipo. Isso é uma pista de sexo. Seu cérebro vê aquela imagem, ele identifica que a recompensa de sexo se aproxima, logo ele gera dopamina, motivação, para você ir atrás daquela recompensa. Na grande maioria das pessoas, o mais normal disso, por exemplo, é a pessoa com fome e aí você mostra comida. É o sistema mais padrão para ativar esse mecanismo. A maioria das pessoas, ela vai ter ali uma reação maior de desejo pela recompensa do dinheiro. A maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas vai ver, tipo, um bonequinho preto e branco de a silhueta de uma mulher. Aquilo ali não desperta tanto desejo quanto, por exemplo, ver uma nota de dinheiro. Então, a maioria das pessoas, nos experimentos, elas têm um gatilho de busca de recompensa maior relacionado ao dinheiro. Já os viciados em pornografia, eles têm esse mecanismo desregulado. Ali a quantidade de desejo, de motivação para buscar a recompensa que libera nas pistas sexuais, ela é muito maior, é disparado, assim, muito maior. Então, enquanto a maioria das pessoas ali prefere dinheiro, se motiva mais para ir atrás de dinheiro,
aquele cara, tipo, o dinheiro é praticamente nada para ele comparado com a pista sexual. Então, a pessoa tem uma parte do cérebro responsável por buscar a recompensa de sexo, identificado como sexo no cérebro, né? Muito maior. O único problema nesses estudos é que os cientistas, eles dizem que esses estudos, eles inferem correlação, mas não inferem causalidade. O que isso quer dizer? Quando ele vê ali pessoas sem vício em pornografia, pessoas com vício em pornografia. As pessoas com vício em pornografia, elas têm uma área do cérebro responsável por controle de impulsos reduzida. Logo, elas não conseguem se controlar tanto. Eles não sabem dizer se essa pessoa, por ter o vício em pornografia, ela reduziu essa parte do cérebro, ou se ela nasceu geneticamente com essa parte do cérebro reduzida, e isso propiciou ela a ficar viciada em pornografia, enquanto a pessoa com essa parte do cérebro que nasceu normal, ela poderia ter acesso à pornografia e não ficar viciada, enquanto essa tinha uma propensão genética ao vício. Isso existe, nós sabemos que existe propensão genética ao vício, e propensão genética ao vício tem propensão genética a substâncias específicas, por exemplo, sua mãe engravidou de ti e fumava durante a gestação. Tu tem propensão à sensibilidade à nicotina do cigarro. Nós sabemos desses tipos de propensão genética a vício, mas também tem a propensão genética a vício, onde há alguma alteração no cérebro que te deixa propenso a se viciar. No quê? Em qualquer coisa. Ou seja, na primeira coisa viciante que tu tiver contato, há uma probabilidade maior de você se viciar. Então, isso existe agora. Os cientistas não sabem inferir se é correlação. Eles sabem inferir que há uma correlação entre essa redução e aumento dessas áreas do cérebro com o uso de pornografia excessivo, mas eles não sabem dizer causalidade. Como é que poderia ser analisada a causalidade? Teria que ser feito um estudo longitudinal. O que é um estudo longitudinal? É assim, ó. Quando tu pega um estudo, por exemplo, tu pega ali 200 pessoas, aí tu pergunta para elas ali um questionário anônimo sobre o uso delas de pornografia, classifica viciados, não viciados, uso moderado, sem uso, e depois faz testes com elas, tu tá vendo o momento presente da pessoa. Tu tá tirando uma foto. Agora, para inferir causalidade, causalidade é algo causou outra coisa. Portanto, há uma sequência de acontecimentos e uma sequência não é possível ser vista em uma foto. Você precisa de um vídeo, porque você precisa do antes e do depois. Então precisaria fazer um estudo longitudinal, que seria, ao invés de ser como uma foto, seria como um vídeo. Ou seja, você precisaria acompanhar pessoas desde a juventude, e aí você acompanha essas pessoas e você analisa o cérebro delas, e aí depois você pergunta, digamos, começa a acompanhar a criança, aí na adolescência alguns se viciam em pornografia, outros não. Você não pode fazer um estudo controlado desse, porque tu não pode inferir que a pessoa se vicie propositalmente de pornografia para tu estudar o cérebro dela, porque é antiético, já que já se sabe que a pornografia faz mal. Essas coisas que eu falei é uma parte, mas tem muitos malefícios além disso. Você precisaria acompanhar essas pessoas e aqueles que se viciam em pornografia, aí sim você poderia olhar, ó, tu tem uma foto de como é que é o cérebro dele antes. Agora que ele é viciado em pornografia, tu vê outra foto e aí você compara se houve alteração ou se realmente ele já tinha aquela alteração genética naquela parte do cérebro e aí foi por causa disso que ele ficou viciado em pornografia, por ter maior propensão. Precisaria fazer esse estudo longitudinal, já que não é possível fazer um estudo controlado, porque não pode viciar as pessoas em algo que tu sabe que faz mal, já que isso é antiético. E nós temos diversos estudos longitudinais, tá? Só que nenhum desses estudos parou para analisar essa parte do cérebro da pornografia. A maioria dos estudos longitudinais são para analisar coisas como desenvolvimento de diabetes, de câncer, de doenças cardíacas, etc. Alguns têm algumas inferências sobre saúde mental. São coortes que são acompanhadas ao longo da vida. Mas, infelizmente, nenhum dos estudos longitudinais atuais foi atrás de buscar esses dados desde o começo sobre o consumo de pornografia, porque é muito recente o período que a gente sabe que isso realmente é algo que vicia e que faz mal. Até porque o verdadeiro vício em pornografia, da forma como nós conhecemos hoje, ele foi originado depois que a pornografia de fácil acesso foi criada nos sites pornográficos. Antes, quando era só revista,
não tinha isso nessa medida. E tem uma explicação nesse livro do porquê que isso acontece, do porquê que a criação dos sites de consumo de pornografia gratuitos foi o que promoveu esse vício em pornografia. E mais ainda, quando ao invés de filmes, começaram a ser feitos vídeos abertamente, como em redes sociais, onde qualquer um pode pegar sua câmera, filmar e postar ali, e aí a plataforma divulga para aquelas pessoas. E mais ainda, quando desenvolveu algoritmos inteligentes para indicar ali as coisas para as pessoas. Então, infelizmente, nós ainda não temos esse estudo longitudinal para poder inferir causalidade, apenas podemos inferir correlação, embora haja alguns indícios de que há possibilidade de causalidade, porque a correlação ela é forte, existe uma margem de erro ali para todos os estudos científicos, e a margem de erro desses é de 0,01 ou 0,001, ou seja, essa é a probabilidade de que todos os dados tenham sido coincidência. Não foi coincidência, foi testado muitas vezes para verificar, porque os autores ficaram apavorados com esses dados, né, das pessoas viciadas em pornografia ter uma redução de uma parte do cérebro. Então, como eles ficaram apavorados com isso, eles testaram várias vezes, logo sabemos que realmente o dado é o que é mesmo. Então, ainda não tem esses estudos. Inclusive, esses estudos que eu citei, eles citam na conclusão de que precisamos de estudos longitudinais sobre o consumo e o vício em pornografia para poder inferir se essa correlação também há causalidade, porque isso é usado na base científica para expandir o consenso do prejuízo que esse vício traz para as pessoas, para poder tomar medidas preventivas em sociedade em escala maior. Por enquanto, nós só conseguimos ajudar uns aos outros, porque ainda não há grandes divulgações e tratamentos intensivos para isso, mas recentemente até foi incluído, junto nos transtornos sexuais, o uso de pornografia problemático, PPU. Mas acredito que teremos esses estudos longitudinais, porque vários dos artigos eles pedem que outros cientistas façam esses estudos, porque eles sentem falta desses estudos. Além dessas coisas que eu citei, há inúmeros outros malefícios da pornografia, que não são só de afetar a sua capacidade cerebral, mas como, por exemplo, o homem ele ficar broxa, ele não conseguir ter ereção, ou ele consegue ter ereção, mas ele não consegue ter orgasmo. O nome é anorgasmia, é uma palavra bem difícil de pronunciar, tenta falar rápido 3 vezes, é muito difícil, que é o cara que não consegue ter orgasmo, ele não consegue chegar lá. É claro, a redução de desejo pela própria namorada, pela própria parceira sexual. Há, inclusive, muitos relatos de homens de um problema gravíssimo, que é o quê? Alteração do gosto sexual. E tem toda uma explicação científica que é trazida no livro de forma bem clara. O livro é em inglês, tá? Eu não achei em português. Your Brain on Porn. Esse livro, ele traz uma explicação do porquê isso acontece. Alteração de gosto sexual, onde o cara, através do vício em pornografia, ele vai precisando de cada vez estímulos mais intensos e ele vai trocando de categorias para categorias cada vez mais extremas e bizarras. E isso vai, às vezes, indo para lados que vão em desacordo com os valores pessoais da pessoa e, às vezes, até mesmo com a orientação sexual da pessoa, onde ela vai consumir aquela pornografia daquilo que ela se sente desconfortável de assistir, aquilo vai contra os valores pessoais dela, às vezes contra a própria orientação sexual dela. Ela se sente extremamente desconfortável e culpada vendo aquilo, entretanto, ela só consegue possuir a excitação sexual através daquele conteúdo ali. E os outros conteúdos mais Nutella, mais baunilha, mais suave, ela não consegue mais ter esse processo. Isso é um efeito da pornografia e isso é reversível. Eu passei por isso quando eu fui viciado em pornografia. Fui 8 anos viciado em pornografia. Tive quase todos os sintomas do vício em pornografia que são citados no livro. O cara ele mostra que algumas pessoas vão ter todos, outras vão ter um sintoma, outros vão ter outros. Acho que teve só 2, no máximo 3 sintomas que eu não tive, mas todos os outros sintomas de vício em pornografia eu tive.
fui 8 anos viciado, eu ficava muito mal e eu consegui me libertar do vício em pornografia estudando. E agora eu estou me aprofundando mais ainda na parte científica, estudando esse livro, para eu poder fazer o quê? Estou criando um curso chamado Pornografia Zero, que eu vou deixar extremamente baratíssimo, que é para ajudar os homens a se livrar do vício em pornografia. Nesse curso eu vou trazer tanto a minha experiência pessoal de quais estratégias eu usei para conseguir superar esse vício e quais foram os problemas que eu realmente tive com esse vício, porque foram muitos, mas eu prefiro deixar isso para um curso porque é um espaço mais reservado do que eu vim falar aqui publicamente. É um pouco vergonhoso porque isso nos deixa com vergonha, mas eu tive esse vício e nesse curso eu vou mostrar tanto minha trajetória e as minhas técnicas, o que eu aprendi, usei, testei e funcionou para me livrar desse vício, e também as técnicas e as explicações mais científicas que eu estou aprendendo através desses estudos que eu estou fazendo. Esse curso ainda não está liberado, assim que estiver liberado, ele estará no link da descrição deste vídeo e ele com certeza estará muito provavelmente no link do canal e no link da bio do Instagram e etc. E estará ali os links. Se você tem um vício em pornografia e gostaria de ajuda para parar, esse curso não vai ser um absurdo, não vai ser aquilo, ai meu Deus, R$ 997, vou cobrar um curso para tu em 7 dias parar com a pornografia. Não. Eu vou mostrar um preço bem barato, bem acessível, muito barato mesmo. Pensa barato. Mais, pouco mais. Então vai ser bem acessível, porque eu quero realmente ajudar os homens, eu quero trazer a maior quantidade de homens possível para dentro disso. Por quê? Porque eu quero que a maior quantidade possível de homens se liberte. Então do que adianta eu cobrar R$ 500 num curso se quase ninguém vai conseguir pagar? Então eu quero realmente ajudar, mas eu quero estar num espaço mais reservado para isso, e é óbvio que se eu vou te agregar um valor que vai te livrar desse vício, eu também mereço algo em troca, porque é o meu estudo, é o meu tempo e é a minha experiência, em troca de te ajudar a se libertar de um vício que eu já me libertei. Então é uma troca justa, bem justa, pelo valor é super justo, inclusive, e esse curso vai estar liberado em breve, o Pornografia Zero. Se você está vendo com o link já na descrição, clica aqui e adquire ele. E eu espero que você mande esse vídeo para outras pessoas que podem estar viciadas em pornografia, ou pelo menos comente sobre se você tem vergonha de mandar e a pessoa vê ele no WhatsApp. Mas eu tô fazendo isso pra te ajudar, porque eu sofri com isso e eu sei o quanto é ruim. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero poder lançar esse curso muito em breve. E lembre-se, continue aprendendo.